Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do mundo da eletropneumática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado da pneumática no Brasil e no mundo. Eu vou passar com vocês por algumas das principais marcas de pneumática existentes para que a gente possa discutir um pouco os pontos fortes, os pontos fracos e ainda mais vou passar para vocês um pouquinho do resumo de como funciona a pneumática em qualquer indústria ou qualquer outro lugar que possa utilizá-la em seu processo. Então, para a gente começar hoje, vamos falar um pouquinho sobre as principais marcas. Então, sempre que a gente fala de mercado de pneumática, tem que vir na nossa cabeça 5 grandes marcas. Em primeiro lugar, a Parker, que é americana e detém 14,4 bilhões de dólares de faturamento. Em segundo lugar, o grupo Ingersoll-Rand, com 13,3 bilhões de dólares de faturamento aproximadamente. Em terceiro lugar, o grupo SMC japonês, com aproximadamente 3,8 bilhões de dólares de faturamento ano. Em quarto lugar, nós temos a Festo, que é um grupo alemão, com 3,4 bilhões de dólares de faturamento ano. E em quinto lugar, nós temos o grupo britânico AMI Norgren, com aproximadamente 2,5 bilhões de dólares de faturamento. Vocês veem que dessas 5 marcas, a Parker e a Ingersoll-Rand, elas são muito maiores em relação aos seus concorrentes. Isso se dá porque elas têm outros segmentos de negócio que complementam muito a receita do grupo. Então fazem com que eles detenham uma grande parcela do mercado. E quando a gente fala em cenário brasileiro, como vocês podem ver no nosso gráfico, nós temos aí na distribuição brasileira a maior marca sendo a SMC, com 32% do nosso mercado. Em segundo lugar, a Festo, com 22% do mercado. Em terceiro lugar, o grupo AMI Norgren, com 10,9% do mercado. Em quarto lugar, a Parker, com 9,4% do mercado. E os restantes, um quarto, 25% do mercado, com outras marcas que daí nós dividimos entre chineses, entre marcas coreanas como Ertak, entre marcas taiwanesas, entre mesmo a marca de pneumática do grupo Ingersoll-Rand, que não é muito forte ainda no Brasil, mas tem ganhado espaço, a Aro. E cada vez mais no nosso parque instalado nós estamos vendo marcas como a SMC ganhando um pouco mais de espaço no mercado. E onde a gente encontra mais dessas marcas? Bom, a SMC e a Festo, nós costumamos falar aqui na JHP que eles são marcas que trabalham mais em segmentos menores da pneumática, como segmentos de robótica, como segmentos de automotiva, grippers, não menores em tamanho ou não menores em faturamento, mas como nós dizemos, menores em lógica pneumática, menores em dispositivos pequenos, com uma precisão maior. Eles são feitos para esse tipo de aplicação e essas duas marcas têm uma força muito grande no mercado brasileiro quando a gente fala disso. Quando nós falamos em grupo AMI Norgren e Parker, nós estamos falando em marcas que possuem pneumática que servem para aplicações extremamente robustas, que necessitam alta vazão. Então nós falamos aí de óleo e gás, nós falamos de setores portuários, nós falamos de setores que precisam de uma alta vazão de pneumática. São grupos especializados em fazer uma pneumática de alta robustez. Então, quando nós falamos no mundo da pneumática, principalmente no Brasil, é bom nós sempre lembrarmos disso. Não que a SMC não possa ter os mesmos produtos que a Norgren e não que a Norgren não possa ter os mesmos produtos que a SMC. Essas marcas elas são grandes e possuem um grande leque de produtos. Mas as especialidades dela no país e pelo que elas são lembradas são muito consolidados no mercado. Falando agora um pouco sobre processo de pneumática dentro de uma indústria, a gente sempre separa esse processo em 3 grandes etapas. Primeiro, onde a gente tem a geração e tratamento do ar comprimido, que seria na etapa 1. Depois nós falamos um pouco sobre a lógica pneumática, que vem todas as válvulas, todas aquelas lógicas que nós estamos acostumados a ver em circuitos pneumáticos. E por fim, a finalidade da pneumática, que é você acionar atuadores pneumáticos, você acionar ferramentas pneumáticas e até mesmo usá-la como ar de processo. Porque existem indústrias que usam o ar pneumático como processo.
Quando você utiliza, por exemplo, nitrogênio para que você possa fazer as embalagens de alimentos, você pode usar válvulas pneumáticas comuns para poder fazer o transporte do gás nitrogênio à temperatura ambiente para os produtos. Quando nós falamos de geração e tratamento de ar comprimido, nós falamos de algumas marcas em específico desse segmento, que são especialistas, como por exemplo, Grupo Ingersoll-Rand, Kaeser, Atlas Copco, a Fargon, a marca nacional. Geração de ar comprimido tem que nos lembrar de compressores a pistão, compressores a parafuso, diferentes tipos e maneiras de você gerar ar comprimido. E gerar ar comprimido é basicamente você conseguir comprimir o ar da atmosfera. Quando nós falamos de tratamento de ar comprimido, aí são aquelas partes de filtros para não deixar que vá aquele óleo, impurezas para a nossa linha de ar comprimido que danificam tanto as válvulas e componentes pneumáticos que nós vemos nas fábricas. Quando nós falamos de lógica pneumática, é onde nós vemos a maior quantidade de marcas. Então a lógica pneumática é basicamente feita com as válvulas direcionais. Por exemplo, essa aqui é uma válvula 5 duas vias, simples solenoide, retorno mola de 1/4. E nós temos diversas aplicações e diversas variantes de válvulas. Então aqui, por exemplo, essa aqui é uma válvula da Norgren, essa aqui é uma válvula do grupo Ingersoll-Rand, da Aro, esta é uma válvula da Festo, esta é uma válvula da SMC. Então vocês veem que apesar de diferentes formatos, as válvulas têm quase que uma mesma finalidade. Não vou entrar em detalhes das diferenças delas aqui, porque vou deixar isso aqui para uma outra oportunidade. Também falamos um pouco sobre as válvulas ISO, que são válvulas feitas para trabalhar em processos um pouco mais robustos, ou até mesmo que você possa ter uma intercambiabilidade entre marcas. Então essa aqui é uma válvula ISO da Norgren, e essa é uma válvula ISO da Parker. Notem que apesar de formatos diferentes, elas têm furações iguais, o que faz com que eu consiga trocá-las em qualquer lugar. E quando nós falamos de atuadores e ferramentas, é basicamente os atuadores lineares que nós estamos acostumados, ou até mesmo atuadores rotativos, como esse daqui de válvulas de processo, aonde nós colocamos válvulas na MUR e o atuador aciona no seu processo ou na sua válvula, abrindo-a ou fechando. E temos algumas aplicações especiais que algumas marcas nos proporcionam, como por exemplo a Norgren possui válvulas para zona zero, que são válvulas à prova de explosão. Notem que essa válvula aqui é bem robusta, ela deve pesar pelo menos uns 4 quilos. Ela serve para trabalhar dentro de tanques de gás. Turbinas à prova de explosão para zonas 21, 22, zona 1, zona 2, que também são classificações de zona explosiva, que eu vou falar um pouco mais também em outros vídeos, em outras oportunidades, somente para que nós possamos ter uma ideia um pouco sobre o que é o mundo da pneumática. E também válvulas mini ISO, que são válvulas que estão cada vez mais ficando conhecidas no mercado, dado a sua fácil conectividade. Então essas válvulas elas estão começando a tomar espaço naquilo que a gente chama de indústria 4.0. Elas são válvulas muito similares a cartuchos, que você coloca em blocos de válvulas, e elas já se integram ao sistema. São válvulas cada vez mais famosas e acredito que vamos vê-las cada vez mais no mercado daqui para frente. Gente, isso é um resumo do que é o mundo da pneumática. Eu vou deixar a gente aberto aqui um pouco a dúvidas. Caso vocês queiram saber um pouco mais, entre no nosso website jhpautomação.com.br ou mesmo deixe as suas dúvidas aí nos comentários. Não esqueçam também de curtir o nosso vídeo e sigam o nosso canal, porque nós vamos ter novidades aí sobre o mundo da eletropneumática. Muito obrigado!